roupa que eles queriam. Era aquilo que eu podia dar. Quando eles começaram a trabalhar, ganhar o dinheiro deles, agora vocês podem fazer o que vocês quiserem, o dinheiro é de vocês. Mas enquanto tirar de uma conta ou deixar, porque tem pai e mãe que faz isso, né? Não se prioriza para priorizar o filho. E não pode. É isso aí. Não pode. Você tem, recado, né? Você tem entendimento do sacrifício que é para conquistar as coisas, né? Você tem que ensinar o seu filho a granjear. Isso aí. Você tem que ensinar ele a semear. E ele tem que ensinar para ele que aquilo ali tem valor. Eu costumo dizer assim, você quer dar um dinheiro para o seu filho? Fala para ele arrumar o quarto dele. É uma troca, né? É uma troca. É uma condição. Perfeito. Entendeu? Você está ensinando o seu filho. Quando as coisas vêm fácil, não tem valor, não adianta. Isso é em todas as áreas, isso é no trabalho, isso é na sua vida, no dia a dia. Exatamente. Você não valoriza aquilo que vem fácil. Não adianta. Então, com 10 anos de idade, fui para Natal. E além de cuidar da casa, cuidar da criança, eu ainda era professora. Olha. Eu sempre fui muito forçada. Multifuncional. Dava aula, ainda quem cuidava dos olerites das professoras era eu também. Olha aí. Eu ia para o banco fazer pagamento, eu ia para o banco pegar dinheiro, eu ia para o banco fazer folha de pagamento. Então, isso foi até os meus 15 anos de idade. Antes disso, eu fui para lá depois de, acho que 6 meses, eu consegui uma família, que era amiga dessa família, para levar minha outra irmã, essa minha irmã que ela mora em Monte Alto, e a gente é muito grudada. Então, aí eu levei ela também para Natal, ela ficou lá ela veio embora antes de mim, mas eu fiquei mais há um tempo. Um belo dia... Isso, então, o pessoal entender, isso acontecia muito em todo o Brasil, não era só no norte. Todo o Brasil, não, no norte. Interior aqui, muitas famílias traziam de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, né? Sim. E todo mundo lá, desses lugares interior, tem muita ilusão com São Paulo, né? As pessoas acham que vão chegar aqui em São Paulo... cidade grande. As pessoas acham que vão chegar aqui em São Paulo, vai ganhar dinheiro fácil. E lá, todo mundo lá acha que a gente é rico aqui. Às vezes alguém liga, fulano... Vocês não sabem, eu acordo 5 da manhã, eu chego em casa às 11h30 da noite, eu trabalho para pagar minhas contas, não é assim. As pessoas acham que a gente é rica, mas eu entendo por quê, porque tem muita gente que vive de status. Sim. Posta o que não vive, posta aquilo que não tem, e aí causa a impressão, e as pessoas pedem. Mas... E aí, para ser bem polêmico, hoje recebendo o auxílio do governo, né? Ninguém quer trabalhar mais. Esse auxílio emergencial, ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar. O governo paga para ficar em casa, assim é fácil. Mas eu digo que constrói pessoas inúteis, né? Sim. E é isso que é o trabalho deles, é construir pessoas para continuar dependendo, porque está 20 anos no poder e o povo continua pobre, não tem dinheiro nem para comprar um gás, não produz nada. Não produz nada. Ainda mais esse é o Brasil que o povo pediu, não é assim? Exatamente. É igual na época de Jesus lá, quando imploraram para um rei, chegou Saul. Né? O povo pediu, Deus fez, né? E assim vai. E não reclama. Não reclama. Aceita que dói menos, né? Então, com 15 anos, um belo dia eu acordo, o juizado, do homem que era juiz de menor, eu acordo ele tentando me abusar. 15 anos. Que hipocrisia, né, irmão? Aí eu levantei aquele dia, eu disse, acabou hoje. Peguei minhas coisas. Você nem contou para a esposa dele? Não. Peguei minhas coisas. Por que tem esse bloqueio? As pessoas que sofrem abusos ou até mesmo... Tentativa, Não, tentativa não existe, né? Abuso, a partir do momento que aliciou... Mesmo se psicologicamente já foi abusado. Mas não tem o ato, né? Sabe o que acontece? É a forma que eu cheguei na casa dele, de onde eu vim. Se eu fosse falar para ela, ela ia dizer que a culpa era minha. Então, é isso que eu estou dizendo. Por isso que você não conta. Por isso que você não contou na época e por isso que muitas pessoas não contam hoje. Não contam. Pai dentro de casa. Exatamente. Abusa da filha, a filha não tem coragem de contar para a mãe, porque a mãe não vai acreditar. Exatamente. Eu cheguei várias vezes a questionar minha filha, perguntar para minha filha. Eu era aquela mãe que eu ficava em cima. Eu prestava atenção, eu queria saber. Então, hoje em dia, tem pai que abusa. Eu conheci várias famílias. Pai abusador, irmão abusador. Dentro do próprio convívio. Sim, hoje em dia, em todos os segmentos, infelizmente. Nós estamos falando aqui de um testemunho de fé, mas dentro da igreja tem muito pastores muito pastor abusador. Muito abusador que fala que é homem de Deus e é abusador. Tem padre, tem padre que cata até as noivas, aí prepara as noivas no casamento. Aproveita da condição ainda ali Então, assim, hoje em dia a gente vê que o abusador ele está em todo lugar, em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as profissões.
profissões, infelizmente. E esses caras têm que ser identificados e denunciados. Poxa, as pessoas que estão sofrendo esse tipo de abuso têm que denunciar mesmo. Escreva uma cartinha, manda um bilhete anônimo para alguém, anonimamente, entendeu? Já que não quer se expor, para a gente poder tirar de circulação esses abusadores aí. Eu gosto muito do tatuado, né? O aleluiado, o pastor Anderson Silva, né? Ele começou a desmascarar muitos por aí, né? Sim. Então, assim, é uma realidade que... eu falo o medo. É o medo. Sim. É o medo que paralisa. E se esse medo não for vencido, não é hoje que nós estamos no século XXI, daqui a pouco isso vai continuar. Vai continuar, infelizmente. Infelizmente acontece. Por quê? Porque existem muitas ameaças. O medo, né? A gente viu esses tempos, teve um lugar aí que um ex-marido entrou na casa da mulher, ele ameaçando, matou a mulher, matou o companheiro tatuado da mulher. Então, assim, coisas que vai continuar acontecendo, porque a nossa lei também, ela é da brecha. Dá brecha, muita brecha. Né? Dá muita brecha. Eu digo porque quando eu decidi que aconteceu, eu falei, não, dessa vez, eu cheguei a separar e voltar, acho que umas 10 vezes. Não. Tudo por medo. E a última vez eu fui na delegacia e uma delegada, ela disse assim para mim, isso é besteira, daqui a pouco tá tudo bem, você não precisa de medida protetiva. Eu falei, ok, saí de lá, mas enfim, vamos voltar para os 15 anos. Vamos lá, vamos eu construir. Acordei, ele veio, aí eu disse para ela, eu disse, eu vou embora. Mas... eu vou embora. Aí as crianças começaram a chorar, foi aquele cauê e tal, foi ter que me levar na minha casa. Quer dizer, eu trabalhei 5 anos, não ganhei nada. Eu me lembro que com 12, 13 anos ela veio viajar para o Rio de Janeiro e vinha de avião. Aí ela foi obrigada a ir na Feira do Alecrim, em Natal, que eu me lembro como se fosse hoje, a cor do conjunto, o modelo do conjunto que ela comprou para mim viajar de avião. E são coisas que eu falo, poxa, se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, eu não seria quem eu sou. Então, tem gente que quer ser muita coisa, mas não quer viver, não quer passar por muitas coisas. Infelizmente, não quer suportar o processo. Não quer suportar o processo. E aí é muito difícil de suportar, né? E aí eu fui embora para Parelhas. Cheguei na minha casa, minha mãe estava aqui em São Paulo. E aí eu fui para casa do meu avô muito rude, muito bravo. E eu com 15 anos, estava lá presa, cheguei na minha cidade, eu falei assim, vou curtir um pouquinho, né, minha cidade. E aí comecei, fiquei, acho que, mas eu não demorei, acho que 6 meses, porque eu tinha um propósito. Eu cheguei lá, era bem época de eleição. E eu me lembro na época, isso no ano de 92. O Lúcio Roberto, que era um dos sobrinhos do doutor Mauro, que já tinha sido prefeito da cidade, ele estava candidato a vereador. Olha aí. E aí eu disse para ele, Lúcio, eu vou fazer campanha para você aonde você quiser. Mas o nosso negócio, assim, você ganha hoje, amanhã, 7 horas da manhã, eu estou na porta do seu gabinete. Você vai me dar 2 passagens. Ele, mas por que 2? Eu falei, porque eu vou levar meu irmão comigo. Mas ele vai trabalhar com... Eu digo, fique sossegado, vai trabalhar. E naquela época, eu me lembro como se fosse hoje, trabalhei, e a gente andava lá, naquela época era aqueles carros aqueles caminhão que você dizia que era puleiro. Então, a gente ia nos povoados, a gente ia num monte de lugar, e aí ele ganhou a eleição. No outro dia, eu bati lá no gabinete dele, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha esse comprovante guardado comigo até hoje, o valor de 563 cruzeiros. Olha. As 2 passagens. As 2 passagens. Então, era só o valor das 2 passagens. Ele honrou o compromisso? Honrou. Tá vendo? Ainda existe político honesto. Honrou a palavra. Ainda existe político que honra as suas palavras. Porque também eles conheciam a minha história, eles sabiam, né? E aí eu falei, pronto, meu irmão, eu e o Marivaldo, eu falei, pronto, o dia da passagem a gente já tem, fomos comprar uma passagem, toda animada, aí eu falei, mãe, a gente compra um frango, a senhora faz uma farofa, mas 3 dias de viagem, de lá para São Paulo. 3 dias com 2 noites. Como que a gente ia sobreviver 3 dias na estrada? Aí tinha o doutor Arnaud, que na época ele era prefeito da cidade. E aí eu tinha conversado com ele, eu falei, doutor Arnaud, eu vou viajar assim, 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 mas eu precisava que o senhor, né, tantas vezes, né, o senhor sabe que eu sempre trabalhei nas campanhas, sempre fui nos comícios, sempre... Ele falou assim, tá bom, você vem aqui tal dia, eu te dou 200 cruzeiros. Aí, combinado. No dia da viagem, um dia anterior, ele teve que viajar para Natal. E ele disse para mim, eu liguei fui lá na casa dele, ele falou assim, a esposa dele falou assim, ele só chega amanhã, umas 9h30, 9h45, 10 para as 10. E o ônibus passava na pista da cidade 10 horas da manhã. Olha.
Aí eu falei, mãe, a senhora arruma as coisas, vai com o Marivaldo lá para a estrada, que eu vou descer, eu vou ficar lá na porta do Arnoux esperando ele chegar, e assim que ele chegar, eu pego esse dinheiro e subo. Ele chegou, me deu o dinheiro, cara, pense numa reta. Tudo cronometrado. Pense numa reta, uma estrada. E eu corria, parecia que eu nunca ia chegar no ponto de ônibus. E eu corria desesperada, eu falei, meu Deus, não vai dar tempo. Quando deu 9h59, que eu cheguei na estrada, o ônibus encostou. Lá. Tudo no tempo, né? Encostou. Isso. Tudo no tempo. E aí, meu irmão, terrível, ele não queria granjear nada, mas ele queria me usar, porque ele falou que queria fumar, que ele fumava. Na época fumava? Não tinha dinheiro para comprar cigarro, queria comer, a gente só tinha um franguinho era para um dia. Aí, dentro desse ônibus, ele fez amizade com um moço, que ele era pintor aqui em São Paulo, e tinha ido passear lá na cidade. E ele falou, você vai fazer amizade com ele. Eu falei, você tá me usando. Ele, Neide, é só assim pra gente comer, não vai fazer nada, né? Só pra fazer amizade. Tudo que ele for comer por educação, ele vai oferecer pra gente. Aí eu falei, ok. E assim foi. A gente veio os 3 dias, o cara foi super gente boa e tal, mas aí tem aquela coisa, né? Ninguém faz nada pra ninguém de graça. De graça. Pois é. Quando chegou aqui em São Paulo, o cara achou que eu tinha uma obrigação com ele. Eu falei, não, colega, não prometi nada para você, não peguei nada, a força você ofereceu. Enfim, esse moço ainda ficou aí, foi na casa da minha tia e tal, mas chegamos em São Paulo. Aí a gente achou que a gente ia chegar em São Paulo, a família ia... Acolher, aquela receptividade, tudo estruturado. Não foi assim. Nós fomos morar num porão. Nossa. Um porão de chão de concreto. Aí já tinha aquela minha irmã que eu tinha levado para Natal, já tinha vindo para São Paulo, a minha outra irmã mais velha já tinha vindo para São Paulo, então elas moravam juntas, minha irmã já era casada, na época com meu cunhado, aí minha irmã falou assim, então vamos morar nós 3 juntos, eu, Marivaldo e a Dora. Aí fomos morar nesse porão. Não tinha, acho que eu não lembro, não tinha chuveiro, não tinha, enfim, é aquela situação difícil. Mas eu costumo dizer que ninguém aprende nada na vida, nem conquista nada, se você não passar por dificuldade. E eu estou vendo a casa, o local onde eu morava, ali na Avenida Baronesa, no Parque São Rafael. Aí eu fui trabalhar em cima de onde eu morava, tinha uma loja de móveis. Aí eu conversei com o dono da loja e já comecei a trabalhar na loja. Olha que top. Comecei a trabalhar na loja de móveis. E aí, a gente que é muito assim... acelerada, eu sou muito acelerada, acho que eu sou ligada no 360. E assim, ficava ali parada, não entrava ninguém na loja, e assim, aí eu falei, não, eu vou trabalhar em outro lugar. Aí foi onde eu conheci a amiga da minha irmã, que também já trabalhava nessa gráfica, e aí arrumou trabalho pra gente. Tem o moço na época é o Donivaldo, que é um amigo nosso até hoje, mais de 30 anos, ele que colocou tanto eu como a minha irmã Dora, a minha irmã Elisama, que depois eu trouxe mais uma pra cá, depois eu trouxe o meu outro irmão, que foi morto, que mataram ele ali no Riacho Grande. Então depois eu trouxe todo mundo pra cá. Comecei a trabalhar em gráfica. Trabalhei em gráfica de 94 até 2005. Eu trabalhei em gráfica. E cheguei aqui em São Paulo, não tinha como estudar mesmo. Tinha evadido o ano lá na 8ª série. Cheguei aqui em São Paulo com 15, ia fazer 16 anos, então parei meus estudos, não estudei mais. E fui trabalhar. Não tinha outra opção, não tinha apoio da família, não tinha ajuda de ninguém, tinha que trabalhar para sobreviver. Sim. E aí fui trabalhar em gráfica. E gráfica naquela época dava muito dinheiro. E você trabalhava, tinha vez, final de semana, que eu trabalhava na sexta, só ia para casa no domingo, que aí você virava. Trabalhava sexta à noite, virava na época de calendário, de banderola, na época que as concessionárias faziam muito aquelas bandeirolas de carro. Então a gente montava aquelas mesas enormes, assim, e fazia aquelas escadinhas de banderola. Era tudo impresso. Tudo impresso. O Pão de Açúcar tinha aqueles splash, né, que a gente fazia. Então tudo isso era gráfica. Então eu peguei essa época de gráfica, uma época muito boa. Cheguei a ser líder de seção, ser líder de setor, passei por 3 gráficas e até que conheci o abençoado. O abençoado. Então, antes de você chegar no abençoado, que nós vamos dar uma valorizada. Tem que dar uma valorizada para os participantes, né? Eles ficam tristes aqui. E aí a gente entra, pega o passe, aqui, ó. Vou dar uma valorizada rapidinho aqui para os nossos participantes. Fábio Costa, boa noite, meus amigos. Boa noite, Rosângela Paula, boa noite. Uma mulher de Deus que faz a diferença na vida das pessoas. Parabéns, Marinês. Parabéns, Guardiões. Washington da Prevenção. Opa, um abraço, Washington. Convidado de altíssimo garbo e elegância.
A Cris Pinheiro, nossa amiga aqui. A Cris Pinheiro, Guardiões da Prevenção, o podcast mais legal de São Paulo. Recebe hoje nossa querida e amiga Marinês, uma mulher forte com uma história linda de superação. É isso aí. Marinês é maravilhosa, um super beijo. Lucas Brancati. O Lucas. Conhecido aí, né? Ela não é Pezão. Carioca Pezão, boa noite a todos. Estou chegando em Guarulhos. Ele tá chegando hoje, cara. Graças a Deus. Por onde, Pezão? Tudo bem. Cris Pinheiro, toda mulher forte, infelizmente, teve um passado difícil. Não é fácil, geralmente. Vitórias, boa noite a todos. Parabéns, Davi Ferraz, pelo excelente programa. Temos aqui, ó. Lucas Blanquete, o que mais emociona é ver alguém transformar dor em propósito. É inspirador ver como a força nasce das dificuldades. Parabéns, Marinês. A gente tem um quadro aqui, antes de você entrar no assunto principal aqui, que chama Doutor Pergunta. Vamos ver se ele tem alguma pergunta para a nossa convidada. Por favor, Doutor Pergunta. Até o Marcelo Guedes aqui, que é o nosso convidado futuro, participando aqui. Ó. Em todos os lugares existem pessoas boas e ruins, mas não podemos achar isso normal. Temos que identificar e, se possível, levá-los à justiça. É isso aí, eu quero falar. Né? Perfeito. Está numa situação que você acha que principalmente o cara que é juiz, né, tá lá. Tem que ser preso um cara desse. Vamos lá, doutor, pergunta, doutor, pergunta. Chegamos ao momento, responde aí. Nós temos muitas perguntas, mas hoje faremos apenas duas para a nossa querida convidada. Vai lá. A primeira é da professora Cláudia. Ela pergunta para Marinês se o problema da violência é a falta de políticas públicas de proteção à mulher. E a segunda, já mando agora, é da diretora escolar Rosa. Ela quer saber como nós podemos ajudar as mulheres, principalmente as mães dos alunos da rede de ensino. Responde aí. Bora lá, eu acho que não é um problema só de falta de políticas públicas. Não, o problema é a falta de caráter mesmo, né? Quando você tira uma mulher dentro da casa de um pai, de uma mãe, você tirou ela lá de dentro para honrar. Sim. Né? Então, eu acho que muitas mulheres elas são agredidas dentro de casa e muitas já chegaram a conversar até mesmo dentro das igrejas com o pastor, e a receita deles é orar. Orar e falar, permaneça lá. Não, permaneça, suporte. Na oração você vai vencer. Uhum. Aí o caso tem que ser preso, tanto o marido quanto o pastor. Exatamente. Né? Eu lembro de uma história que o menininho tava na igreja, criança não mente, né? Aí a criança ficava olhando pro pai assim, admirado, o pai trazendo uma ilustração sobre família, uma pregação sobre família. Aí a criança ficou abismada. Aí a criança falou pra mãe, onde tá a outra cara do papai? Aí ela falou, por quê? Porque você vive falando em casa que papai tem duas caras. Então, ou seja, na casa dele ele era uma pessoa e na igreja ele era outra, o próprio pastor. E isso foi verídico, viu? Virou meme hoje, mas é verídico. Né? Justamente por isso que ela está dizendo. Eles orientam que a mulher tem que ser submissa. Isso. Eles pegam a Bíblia, Fabão, e faz dela extremamente machista. É confuso esse termo submissa. Retira a parte do texto que ele quer. É muito confuso. Porque você, a mulher ela não pode dizer assim, mas essa palavra submissa é muito forte. Submissa até onde? Onde? Isso. E que tipo de submissão que a Bíblia está falando? Exatamente. Da mulher honrar o seu esposo. Seu lar, seus filhos, cuidar. A mulher também tem a sua obrigação de zelar da sua casa. Não de ser empregada. Isso, a mulher sábia edifica a sua casa. E a louca destrói com as suas próprias mãos. Então, é isso. E assim, muitas vezes, hoje em dia, a gente tem respaldo. Na época, eu tinha muita vergonha de ser uma mulher divorciada. Porque na igreja não podia. Exatamente. A igreja não podia. E a Bíblia não nos dá só direito ao divórcio enquanto houver traição. O primeiro lugar que tinha que te apoiar é o primeiro que te aponta. Não, é porque assim, isso é coisa do diabo. É muito fácil eu jogar tudo nas costas do diabo. Ele tem as costas largas, transferir a responsabilidade para ele, né? Sabe, transferir a responsabilidade. Esse é o mal do ser humano, sempre transferir a responsabilidade para o outro. E a segunda pergunta, como instruir as mães? Olha, hoje, a Secretaria da Mulher está constituindo o curso do protocolo Não Se Cale, que vai abranger, principalmente para os professores ter essa autonomia, ter essa delicadeza de poder acolher mãe. Porque tem muito filho e filha dentro de creche que conta para a professora o que o pai faz com a mãe. Só que aí tem muita mãe que reprime esse filho quando chega em casa, porque tem vergonha de falar que apanha. Eu ouvi também uma outra história de uma criança que dizia, mãe, vamos morar na igreja? E a mãe disse, por quê, filho?
Mãe, porque papai dentro da igreja é o melhor pai do mundo. Então, a gente escuta muito esses testemunhos. É o melhor pai do mundo dentro da igreja. E fora da igreja. E eu acredito sim no amor. Sim. A própria Bíblia, o próprio Deus fala muito sobre a questão de um amor. E o amor, ele é uma escolha. Exatamente. E quando eu escolho amar, eu abro mão de muitas coisas. Exatamente. Eu tenho que renunciar para amar. Hoje eu vi um vídeo, a coisa mais linda. Um marido cuidando da mulher que ficou paraplégica. Ele acorda ela cedo, ele diz para ela assim, querida, vamos ver o sol brilhar. Ele dá banho, ele troca, ele dá café da manhã. Olha que coisa linda. E Cuidado, são poucos. Né? E são poucos que hoje em dia se submetem. Eu Primeira conheci, dificuldade já pula fora. Eu conheci muito, principalmente nós estamos no mês, hoje é encerramento, o último mês de abril, de outubro, sobre o câncer de mama, e eu costumo dizer, quem se ama se cuida. E tem mulher que prolonga muito, para de fazer seus exames, deixa de se cuidar porque prioriza a casa. Eu era proibida muitas das vezes de passar no médico. Eu só podia passar no médico se fosse com mulher. Entendi. Não podia passar se fosse profissional homem. E ele estava junto ainda, né? Ele fiscalizava ainda. Bem difícil. Então, assim, o que eu quero é muito pouco tempo para falar tanta coisa. Que passa muito rápido. Mas, assim, uma coisa eu digo, você consegue. Como é que resume aí? Você conheceu ele? Resume porque o tempo, daqui a pouco o Abner já vai querer acabar o programa. Quanto tempo você permaneceu com ele? Eu fiquei 20 anos casada. 20 anos casada. 20 anos casada. Mas desde o início já teve... Já. Casou na igreja? Muito ciumento. Não casei na igreja, só casei no cartório. Muito ciumento. Eu não podia conversar, não tinha contato com a minha família, amigos, ninguém ia na minha casa. Ele era extremamente ciumento, narcisista, agressivo. Era extremamente assim. E muitas vezes ele tentava me fazer ser culpada da situação que acontecia. E essa época você já era da igreja? Você conhecia ele na igreja? Já. Quando eu conheci, eu comecei a frequentar a igreja. Eu achava que ia mudar. Né? E assim, foi criando situações e... Só que assim, quando a gente é jovem, você vive situações que você diz assim, amanhã ou depois isso vai se resolver. Sim. E não se resolve. Quando você faz uma escolha e você não pensa nas consequências, não adianta que a consequência ela vai vir. Então, eu entendi, eu fiz um propósito com Deus e eu disse para o Senhor, tá, ok, eu fiz a minha escolha errada, tomei as minhas decisões erradas, mas eu quero que o Senhor me dê um prazo. Eu quero que o Senhor me dê um prazo para tudo isso. Quando que vai ser o meu fim? Porque assim, você começa porque foi sempre desde o início. Dizer que a mulher não tem sinais, não percebe, tem sim. Você percebe sim. A forma com que, às vezes, ele puxa teu braço. A forma com que ele fala com você na frente das pessoas. Até o olhar intimidador, né? Até o olhar intimidador. Então, isso já existia desde o começo. Só que eu ignorei. Por quê? Eu costumo dizer, nós somos muito prepotentes, arrogantes. Eu tenho uma beleza diferenciada. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, ele vai mudar. Não muda. Não adianta que não muda. A tendência é piorar. A tendência é piorar. A tendência é piorar. Então, foram 20 anos. 20 anos. 20 anos e, assim, eu costumo dizer que as pessoas, assim, não dizem assim, mas isso não é crime. Claro que é crime. Você... Viver comendo o juízo da pessoa psicologicamente. Você roubar o sorriso da pessoa. Você impedir da pessoa viver. Porque eu não podia trabalhar, eu pedia para estudar, não deixava estudar. Mas mesmo assim, eu sempre vendi produtos. Eu vendo Natura, Avon, Boticário, Demilos, e eu vendia escondido dele. Olha. E meu filho, Maico, na época, aos 12 anos, ele já fazia essas entregas para mim. E era interessante que ele ia e entregava, meu filho nunca pegou 10 centavos. Ele presenciou tudo isso, seus Presenciava tudo isso. A minha filha, hoje, que está nos Estados Unidos, minha filha maravilhosa, Sara, no ano de 2020, tudo isso, ela se vestiu, ela criou uma fortaleza tão grande que ela disse, mãe, eu não vou ser assim. Eu não vou aceitar isso, eu vou lutar pelos meus sonhos. E foi embora do Brasil desde 2020, está lá, está lutando, está trabalhando, está estudando, meu maior orgulho. E foi muito lindo que o primeiro trabalho da faculdade dela, pediram para ela contar uma história, perguntaram para ela em quem que ela se inspirava. E ela contou a minha história. Olha aí.
Então, esse é o melhor... de inspiração. Esse é a melhor recompensa que a gente pode ter. De todo o sofrimento, né, que você passou, né? Então, eu tinha um prazo. E aí, eu disse para Deus, quando eu cumprir aquilo que eu tenho que cumprir, quando eu pagar meus boletos, que eu disse assim, eu tive que pagar os meus boletos, né? Para não dever nada, Para não dever nada, para não também ficar, dizer para o Senhor, fiquei devendo alguma coisa, eu fiz um propósito com Deus. Porque aconteceram várias situações, várias vezes. Uma vez ele ficou internado, e até para mim chegar no hospital, se eu chegasse no hospital 5 minutos atrasado, dentro do hospital ele queria me agredir. Olha. Aí depois eu ainda levantei esse homem. Ainda através de um acidente que ele teve, eu consegui um benefício para ele. Através desse benefício, eu consegui ajudar ele a montar uma ótica. Poxa, deixou ele bem. Deixei ele bem. Ainda trabalhei com ele na ótica. Quando ele montou a ótica, eu disse para ele assim, você vai me colocar como sócia. Não me colocou como sócia. Eu disse, então me registre, pelo menos para me ter direito ao PIS. Não posso. Tipo assim, foi tipo assim, porque eu fui embora para Paraíba, fiquei 6 meses lá. Quando eu voltei, foi a hora dele se vingar. Entendi. Então, foi quando ele falou assim, agora eu vou me vingar dela, né? Enfim, voltei. 2018, eu entrei num propósito com Deus. Porque eu já tinha pedido o divórcio várias vezes, mas eu não tinha coragem de ir até o fim. Inclusive, a moça advogada que fez meu divórcio, ela chama a doutora Luciana, não me cobrou um centavo. Benção, me Senhor. Conhecia dentro da igreja, via minha história, minha trajetória, só que um dia ela se irritou comigo. Ela disse, Marinês, é a última vez. É a última vez que eu faço isso. E eu não sei nem se a juíza vai aceitar. Eu disse, minha irmã, faça, porque dessa vez vai dar certo. E eu entrei num propósito. Antes disso, no ano que eu voltei de João Pessoa, que aconteceu tudo, eu fiquei mais 6 anos ali lutando, não deu certo. No ano de no começo de 2017, eu procurei ela falou, tá bom, vou dar entrada de novo. Em julho, chegou uma carta do juiz na minha casa. O cara veio, né, entregar para ele. Oficial de Justiça? Oficial de Justiça. E eu tinha saído, eu estava num parque caminhando. Quando eu vi de longe, aquele homem vindo na minha direção. Ai, que desespero. Ficou em pânico. Aí eu entrei em pânico. E aí ele, que é isso aqui? Tal. Aí foi aquele coisa, tal. Aí acalmou as coisas. Ele achou que ia ficar por aquele ali mesmo. Eu falei, bom, se o juiz não veio atrás, não coisou, então eu vou tentar de novo. Porque aí ele mudava. Oxi. Aí ficava aquele, sabe? Uhum. E assim, bonzinho. 2 dias, né? Sim, ficava aquele cara, tal. Não, agora eu vou mudar, vou te ajudar a fazer as coisas, vou e tal. Sempre a mesma história. E eu acordava cedo, fazia marmita para todo mundo, ia para a ótica trabalhar, ia trazer cliente, trabalhava à noite, chegava em casa, ia cuidar da comida e tal, enfim. Por isso que eu odeio o homem, cara. E aí, quando foi um dia, esse dia foi o dia dele. Depois que esse oficial de justiça foi, que ele achou que as coisas iam ficar de boa. E aí, eu falei, não. Aí eu percebi algo estranho. Uhum. E aí o Senhor falou comigo uma semana antes. O Senhor disse... Aí, do lado da loja dele, eu montei minha loja. Fui vender Natura, Avon, Boticário, e eu fazia depilação, fazia unha também. Então, do lado da loja. Cuidando da mulher. Cuidando da mulher. E uma semana antes, o Senhor suou no meu ouvido. Comece a pegar tuas coisas e levar embora. Eu disse, por que, Jesus? O próprio Senhor falou, chega. O próprio Senhor falou, chega. Chega. Aí eu entendi, eu falei, opa, liguei o sinal alerta. Entrei no propósito de 3 dias. Uhum. Eu só comia pão e tomava água. 3 dias. Jejum do pão e água. 3 dias. Eu fiz 3 dias, mas foram 3 dias assim, e eu dizia, parece que esses 3 dias nunca ia. E aí aconteceu uma situação na loja. Roubaram 10 mil reais da loja. Meu Senhor. Aí eu disse, se eu falar alguma coisa... Mas foi tudo no tempo. Por isso que eu falo, Deus não chega atrasado, Ele chega no tempo. Na hora certa. No 3º dia, no dia de eu entregar meu propósito, eu recebo a ligação. Ligação não, mensagem da advogada. Marinês, a partir de hoje, você é uma mulher divorciada. Tá livre. Eita, glória. Você tá livre. Liberdade cantou. A liberdade. A Lili cantou, né? Como eles têm costume de dizer. E aí, quando eu li aquela mensagem... Eu tinha acabado de entregar o meu jejum de 3 dias, eu fiquei em choque. O medo. O que vai ser daqui para frente, né? Eu falei, a hora que eu falar para esse homem, o que vai ser de mim? Mas eu também quero falar, eu vou só aproveitar esse tempo agora, eu também quero falar sobre você acolher o homem que ele entende que ele precisa de ajuda. Eu acho que é válido. Uhum. O homem que ele entende que ele precisa de ajuda. Porque existe esse projeto aí, é um projeto de grupo reflexivo, que isso aí está em pauta. E existe esse acolhimento para o homem que quer. O homem é agressor?
O agressor. O agressor. O agressor. Porque tem uns que realmente reconhecem. Também traz trauma daí, traz né? traumas de infância, traz traumas de situações de vida, de meio ambiente, mas não fica alheio de pagar pelo que fez. Sim. Eu sou a favor. Né? Porque a própria Bíblia fala, Deus Assumir é as amor. consequências. Deus, ele é amor. Quem sou eu porque assim, eu falo assim, às vezes Deus, você fala assim, Senhor, esse aqui é meu inimigo. Será que já Jesus vê ele como inimigo? Você está vendo ele como inimigo, mas Deus não. Porque o amor dele abrange a todos. Sim. Eu tenho que aprender a lidar com aquele que eu chamo de inimigo. E eu tenho que discernir verdadeiramente se é o inimigo que está agindo na vida dele. Ou se é ele mesmo que não muda, porque tem gente que não muda. Eu costumo dizer que tem crente que ele aceitou Jesus, ele vai continuar morando na casinha de 2 cômodos. Porque ele não sabe ter e ser como diz Paulo. Eu aprendi a viver na bonança, na fatura, na falta. Eu aprendi. Hoje eu tenho essa consciência que eu aprendi. Mas por quê? Porque eu passei. Hoje eu fico doida na minha casa se eu vejo alguém pegar um prato de comida e deixar em cima da pia. Eu me remeto àqueles anos, aqueles dias, com 6, 5, 4 anos de idade, que eu queria um prato de comida e eu não tinha. Então, eu sempre ensinei isso para os meus filhos. Então, voltando também nas escolas. Então, vai acontecer esse programa, vai acontecer esse curso. E eu digo assim, que a escola precisa ter esse olhar. Essas reuniões que são feitas, às vezes, a semestral, trimestral, eu acho que teria que ter um encontro com mães, que teria que criar um projeto para ter esse acolhimento com mães, para entender um pouco mais o que acontece dentro do lar. Trazer as famílias para interagir com a escola. Para interagir com a escola. Eu acho que isso é muito válido. Você chamar a mãe, a criança, ela dá sinais. Então, a partir do sinal que a criança dá, você pode entender que esse lá está passando por agressão, esse lá está passando por contenda, porque hoje em dia é difícil um casal, existe casais que não discutem na frente dos filhos, mas na hora que você perde o respeito, perde o equilíbrio, fica difícil. Por exemplo, onde eu tive mais coragem de tomar a atitude que eu tomei foi um dia, voltando de um casamento. Acho que era por volta de 11, meia-noite. Quem conhece a Estrada Velha ali de Campinas, lá em Pirituba, conhece. Sim. Eu voltava, eu sentei no canto, o namoradinho da minha filha sentou aqui no meio, minha filha sentou aqui. Ali bastou. Eu dentro do carro, ele já começou a desferir soco em mim, só porque o rapaz estava sentado do meu lado, o namorado da minha filha. Estrada Velha de Campinas, abriu a porta do carro, você vai descer do carro. E desferindo soco, você vai descer do carro. Aí foi a primeira vez também que eu vi meu filho com 14 para 15 anos, pegou o carro para dirigir o carro. Pai, não faz isso, pai, tal e tal e tal. E eu sabia que quando chegasse em casa, o confronto ia ser pior. Aí eu vi meu filho dizer, mãe, se ele vir te bater, eu vou matar ele. Defendeu. Aí eu disse, Deus, chegou o meu limite, era o que eu queria. Você não vai ter um desastre de família, fica bem pior, né? Então foi a partir desse dia. O nosso Adam já levantou a mão 5 vezes, o programa passa rápido demais. Desculpa. Como despertou curiosidade, a gente vai ter que fazer o programa parte 2. Agora que a história ficou boa, agora está ficando bacana. Agradecer a todos que participaram, vou fazer minhas considerações finais bem rápidas, né? Tá aparecendo no Netflix também, né? Próximo episódio. Tem que dar, né? A mulher tem muita história para contar, Vou fazer minhas considerações rapidamente. Agradecer a participação de todos, a toda a nossa equipe aqui. Boa. Obrigado para todos que participaram. Convidada maravilhosa. Fica já aqui aberto o convite para uma nova para a gente fazer a parte 2. E hoje, para finalizar, eu quero abrir uma coisa que eu fiquei intrigado. Sim. Hashtag, por favor, tirem as nossas dúvidas na nossa rede, na rede dela. O que é doce de groselha? Que eu nunca vi e não sei o que é. Se vocês puderem depois esclarecer, fico grata. É uma frutinha vermelhinha, existe. Essa frutinha existe, é groselha. Eu sei que existe, que eu me lembro muito bem do doce, do pirizinho que ela me deu doce. Eu contei uma história e eu voltei nas redes na aí história. E mostrem pra gente. Vai lá, Davi, então, suas considerações. Ou então, se alguém sabe fazer, traz pra nós. Pra gente degustar. Tá certo. Eu também quero fazer os meus agradecimentos. Agradecer primeiramente ao meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de poder realizar mais um podcast. Maravilhoso. E receber aqui uma serva do Senhor, que ministra a palavra do Senhor, que é a embaixadora, né, da palavra do Senhor na terra. E quero deixar um recado para todas as mulheres aí, ou quem está em um relacionamento abusivo. Não fique na síndrome de Faraó. Não fique na síndrome de Faraó. Só porque é rei, acha que as pessoas são escravos. Vai passar a primeira praga, ele não vai mudar, ele não vai deixar ir. Vai passar a segunda praga, ele não vai deixar ir. Terceira praga, quarta praga. Não espera chegar a 10ª praga para perder os primogênitos. Não perca a sua família, não perca os seus filhos
por causa desses tipos de relacionamento abusivo. Principalmente a sua dignidade. Principalmente a dignidade, a sua moral. Saia, percebeu os sinais, saia do relacionamento abusivo. Saia. Aqui em Guarulhos, infelizmente, nós temos um incidente muito grande, né, de abusos, de agressão, de feminicídio, infelizmente. Né? Temos aí a Guarda Civil Municipal de Guarulhos, que realiza um trabalho maravilhoso com a Patrulha Maria da Penha, né, ao qual eu ressalto e mando um abraço à inspetora Darcy, toda a equipe da Patrulha Maria da Penha, que protege as nossas mulheres, que tem aí essa missão, né? Os mandatos de segurança estão cumprindo aí, fazendo cumprir, né, o mandato de segurança, protegendo as nossas mulheres para não se tornar mais vítima. 153, Guarda Civil Municipal de Guarulhos, tem a Patrulha Maria da Penha, né, que estão aí em Guarulhos para dar todo o suporte, toda a acolhida para a mulher que está no relacionamento abusivo, tá certo? Então, saia do relacionamento abusivo o quanto antes, tá certo? Isso aí. Por favor, Marinês, suas considerações finais. Vamos lá. Eu queria fazer um pedido, posso? Claro. A gente pode encerrar orando? Opa, maravilha. Eu vou deixar um versículo, porque esse versículo também, um dia que Deus falou muito comigo, numa tarde da bênção. E eu entendi o propósito que Deus tinha na minha vida, e foi quando eu comecei a trabalhar em relação ao medo, né? Pedindo para Deus abrir o meu olho, né? Me mostrar coisas, falar comigo, me dar direcionamento, dizer como que eu tinha que fazer. E aí o Senhor, verdadeiramente, ele falou comigo. Ele falou muito comigo lá em Isaías 54, o verso 4, que diz assim: não temas, porque não serás mais envergonhada. Não te envergonhes, porque não será mais humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Essa palavra ela é muito forte. Quando eu li esse versículo, eu disse, é o próprio Deus dizendo para mim: Marinês, se posicione. Marinês, toma uma decisão. Porque a partir do momento que você tomar uma decisão, um posicionamento, você não será mais envergonhada. Perfeito. Então, tudo na vida do ser humano parte de um posicionamento. E aí eu gosto muito de uma frase do Augusto Cury que diz assim: tenha um caso de amor com você mesmo. Perfeito. Tenha um caso de amor com a sua história. Tenha um caso de amor com aquilo que você viveu. E não deixe que o ciclo se repita. Né? Porque tudo aquilo que é permissível, tudo aquilo que você não quebra, o ciclo ele se repete. Né? Mas eu acredito muito do que diz a palavra do Senhor. Né? Um tempo novo. Lá em Provérbios 31, 25, eu também gosto muito desse verso, que diz: vestida de dignidade e força é a sua mulher. E você vai rir do dia futuro. E hoje eu posso dar risada do dia futuro. Né? Eu posso rir do dia futuro. Depois de 25 anos, retornar para uma sala de aula. Eu fiz um curso técnico de administração. Depois eu estou terminando agora, final do ano, termino o bacharelado de ADM. Então, assim, voltar para a sala de aula para mim foi meu maior desafio. E eu venci. Então, quero dizer que nada é impossível para aquele que crê nas promessas do Senhor. Amém. E para aquele que verdadeiramente se torna dependente de Deus. Amém. 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 Finalizando, obrigado mais uma vez a todos. É isso aí, eu quero... Papo de prevenção. Guardiões da prevenção, na sequência, Pode Flá. Um abraço para todos vocês aí. Obrigado.